Boa tarde ou boa noite a todos que me ouvem. Nós estamos vivendo um momento com alguma provação na área técnica e justo hoje, quando por situações que são muito importantes, eu tenho que pregar 3 sermões para vocês. É verdade, não é piada de pastor, não. Nós fomos tendo já a mensagem pronta, nós fomos assim assaltados por novos fatos no que diz respeito à pandemia do coronavírus e sentimos que precisamos de uma instrução ao povo, precisamos de uma direção, compartilhar aquilo que eu mesmo, minha família, vamos colocar em prática, colocar para os irmãos de igual maneira que o façam. Eu aguardo, assim que for possível, que Juliana me possa trazer um celular para eu acompanhar. Os irmãos que estão aqui não vão ter projeção, porque tem algum problema na transmissão lá do sistema Apple. E então eu quero sugerir a todos que assistam, os que estão aqui, que abram os seus celulares e sigam. E eu vou procurar seguir os slides que eu vou passar, eu vou procurar segui-los com o meu telefone. Dá certo, Ju? Obrigado, querida. Muito bom. Muito bom. A gente vai conseguir se virar. Obrigado, querida. E esse sou eu direto, é? Que legal. Tem um pouco de atraso. Ô, Ju, obrigado, querida. Muito bom. Agora, eu precisava que alguém me desse algum instrumento que me ajudasse a segurar o celular, que não estava preparado para essa intercorrência, não é? Eu vou ter que mover os slides com o meu... Acho que sim, né? Ele responde. Tá, ok. Ok, eu vou pedir no próximo, né? Tá bem. Muito bom. Nessa altura dos acontecimentos, o mundo se tornou especialista no coronavírus. É rara a pessoa que não sabe os fatos básicos a respeito do coronavírus. A grande dificuldade é nós colocarmos em prática aquilo que faz sentido nessa situação que o mundo vive. Então, o que tem acontecido é que algumas pessoas prudentes, com algum conhecimento técnico, têm mantido seus olhos nas publicações informativas de instituições de boa reputação, de alta reputação, de maneira que nós nos deixemos, então, guiar, não ficar no limbo, e de maneira que cada um acaba fazendo o que quer e a situação é caótica. Bem, algumas coisas mudaram durante as últimas 72 horas, e eu preciso comunicar com vocês. E eu vou pedir à mesa que passe o primeiro slide, por favor, e eu vou explicando aquilo que nós temos diante dos nossos olhos, os fatos, e vou tentar fazer de uma forma extremamente simples, acessível. Eu não creio que a gente vai ter dificuldade. Funcionou? Glória a Deus. Ok. Então, agora eu posso ter o controle aqui, então. Tá bom, irmãos de casa, participem das nossas dificuldades, orando, dando risada, mas é a realidade, é a vida, tá bom? Muito bem. Aqui estão alguns fatos muito importantes. A fonte que eu tenho para vocês aqui em cima, parece que a minha luzinha não vai sair na tela, mas a Escola de Medicina de Johns Hopkins, em Baltimore, e com dados com os quais eles alimentam o Center for Disease Control, o maior órgão dos Estados Unidos no que diz respeito à prevenção de doenças transmissíveis, que se encontra em Atlanta, no estado de Geórgia. Vejam aqui, essa é uma curva que não é difícil de entender, de tempo
e de número de casos. Vocês podem buscar, se você entrar nesse site, aliás, eu mandei para a igreja toda esse site, e os irmãos queridos, amigos que estão em casa, se quiserem, eu posso compartilhar com vocês também esse site. Ele se corrige a si mesmo, ele se atualiza a si mesmo, é uma boa fonte de informação. Bem, baseado nessas informações, então, eu tenho uns gráficos para mostrar para vocês. Vejam só, a partir do dia 2 de fevereiro de 2020, nós, então, já estávamos tendo algumas evidências que havia uma doença grave no ar, e aí, na segunda quinzena de março, houve, então, um grande e acentuado aumento do número de casos detectados entre aqueles que foram testados, naturalmente. Hoje, mais pessoas são testadas. E no estado da Flórida, eu vou falar sobre o estado da Flórida apenas. No estado da Flórida, foi atingido um pico de número de infectados no dia 3 de abril de 2020, com 1.527 novos casos por dia. Isso é uma estimativa por 100 mil pessoas, 100 mil habitantes. Então, 1.527 novos casos no dia 3 de abril. Nesse ponto é que se adotou a quarentena, se adotou a recomendação de uso de máscara, lavar as mãos por mais de 3 minutos, e luvas e etc. E seja como for, esta atitude extrema, hoje em dia alguns procedimentos já não são considerados tão válidos, conforme os estudos mais atuais confirmam, mas de qualquer maneira, este conjunto de ações contra o vírus, distanciamento social, ele resultou, vocês veem aqui, numa queda do número de casos. Tá? Isso não é uma queda assim, linear, é como bolsa de valores, não é? Ela vai caindo e subindo, caindo, subindo, mas o que vale é a tendência. E vocês veem aqui, então, no nosso segundo gráfico, nós vemos que chegamos no dia 29 de abril, tendo saído de 1.527 casos, nós, então, agora, por dia, no dia 29 de abril, nós tivemos apenas 517 casos, em média, no estado da Flórida. Prosseguindo, então, isso é 29 de abril, prosseguindo, então, no dia 18 de maio, um dia histórico, nós tínhamos ainda a situação relativamente estável, com 711 casos novos por dia. E eu digo que esse dia é um dia relativamente histórico, porque se vocês perceberem aqui, existe uma tendência, dada pelos números de casos, a uma estabilidade. Houve uma queda do número de infectados e uma estabilidade no número de infectados. E nesse dia, 18 de maio, uma segunda-feira, houve então este retorno por parte de instituições, por parte de grupos, e começou a se pensar com mais liberalidade com relação ao isolamento individual, à quarentena. Tá bem? Não sem algum protesto, porque esse quadro da coisa poderia ficar um tanto complexo de comparar com outros estados, mas eu digo não sem algum protesto, porque existia algum grupo que, com base no fato de que havia ainda um acréscimo diário, eles partiam de 500 e pouco, chegando a 700, então houve alguns grupos mais conservadores, ainda melhor esperar por mais tempo. Tenham em mente que o tempo de incubação do vírus, isto é, o tempo que passa para que o vírus se multiplique no corpo humano, até que seja manifestada a enfermidade, é de cerca de 2 semanas. Então, no dia 18 de maio, nós sabemos, muitas pessoas que estavam guardando quarentena saíram às ruas, muitos deixaram de usar as outras medidas, não respeitando a distância social, muitos, inclusive em algumas regiões da Flórida, não se usa mais máscara, etc. Bem, qual é o próximo fato, então? No dia 27 de abril, 27 de maio, as coisas pareciam estar indo bem, 9 dias, um pouco mais que uma semana depois da liberação, o número de casos era ainda menor, 513. Mas vejam o que aconteceu depois.
No 1º de junho, nós temos, então, 674 casos e 10 dias depois, nesta última quinta-feira, dia 11 de junho, nós temos 1.657 casos, um número já mais alto do que o maior número registrado no estado da Flórida. E, finalmente, na sexta-feira, dia 12, nós vemos o número recorde no estado da Flórida de 2.060 casos por dia. Então, esse gráfico ele é atualizado a cada 2 ou 3 dias. E, basicamente, eu coloquei essas curvas, eu adicionei para você ter um entendimento daquilo que está acontecendo. Em vermelho, nós vemos assim uma subida vertiginosa com o número de infecções pelo Covid-19 e chegando ao pico que nós falamos, 1.527 casos. Com as medidas de segurança adotadas, nós vemos então uma queda muito promissora do número de casos e seguido de um período de aproximadamente um mês de estabilidade, que é essa parte azul da curva. Uma vez liberadas as medidas de segurança propostas e o povo saindo para atividades, nós vemos então uma outra subida vertiginosa. E o caso que nós estamos vivendo nesta sexta-feira, o número de casos, ele ultrapassa em muito o número de casos do primeiro pico. Então, essa é chamada segunda onda, isso não é porque o vírus mudou, sofreu mutação, isso não é assim. Isso são necessários quase que um milênio para que esses fenômenos, devido a um vírus mudado, tome lugar. Mas isso são detalhes técnicos. O que nós vemos aqui é uma resposta clara, linear, uma mensagem clara para todos nós a respeito da importância das medidas propostas. Eu tenho aqui um artigo, na realidade eu mandei para os irmãos também um artigo dessa semana do New York Times, onde um grupo de 511 epidemiologistas americanos foram ouvidos a respeito de várias atividades e dando o seu parecer sobre retorno ou não retorno. Então, enquanto nós mantemos o gráfico lá, eu queria ler do artigo do Washington Post e do CDC algumas recomendações, algumas informações, tá bem? Primeira coisa, hoje em dia se tem a ideia de que o risco de contaminação, de transmissão a partir de superfícies é muito baixo. O risco é muito baixo quando se trata de atividades ao ar livre, principalmente se for mantida a distância social recomendada de 60 pés. O risco é muito alto em espaços fechados como escritórios, capelas, igrejas, sala de cinema ou teatros. Essas descobertas que vêm surgindo há algum tempo precisam ser aplicadas pelas pessoas para gerenciar a situação da melhor maneira possível. É hora de nós não engajarmos numa situação de pânico, mas usarmos de racionalidade com base nos dados oferecidos e nós não nos prendermos a valores que não foram confirmados por estudos atuais, como, por exemplo, a transmissão por superfícies e outras coisas assim. Eu tenho o site, eu vou transmitir para os irmãos, que diz respeito às informações, e alguns outros dados. O que é necessário para que o coronavírus infecte uma pessoa? É necessário que a pessoa seja invadida, ela entre no seu organismo cerca de 1.000 partículas virais. 1.000 partículas virais, ok? Agora, uma distribuição ambiental típica de atividades em relação a partículas virais. Por exemplo, se você simplesmente está respirando, a pessoa infectada está respirando, ela, por movimento respiratório, ao exalar, ela transmite 20 partículas virais por minuto. Falando, ela
transmite 200 partículas virais por minuto. Se a pessoa tosse, um movimento de tosse, ela transmite 200 milhões de partículas virais por minuto, além do fato de que elas permanecem no ar por muitas horas, principalmente em ambientes mal ventilados. Um espirro é da mesma forma, é um fluxo forte de ar e transmite, exala 200 milhões de partículas virais por minuto. O artigo menciona apenas por alto um estudo que foi feito sobre cântico, pessoas que cantam perto uma das outras. E ele menciona, eu tenho referência no artigo, sem muitos detalhes, que no estado de Washington, no norte-oeste dos Estados Unidos, tem um caso bem documentado de um cantor, uma pessoa, num ensaio musical de igreja. Os nossos irmãos estão aqui, estão ouvindo em bom tempo, e os que estão em casa também. Um cantor contaminado, ele infectou 52 outros indivíduos. Isto é sério, irmãos. Isto é sério, apreciaria muito. Nós temos falado com o nosso líder de louvor, irmão Tiago Pérez, diácono Tiago Pérez, e nós temos que embarcar em formas de proteção. Eu não sei ainda sobre a questão de cantar com máscara, eu não sei, mas certamente a questão do espaço na plataforma tem merecido atenção, e os irmãos que ouvem, estou vendo com alegria todo mundo com a sua máscara, e assim deve ser. Bem, você sabe que a infecção será inevitável tão mais tempo quanto a pessoa se expuser. Falando só transmite 200 partículas virais por minuto, precisa de 1000, eu posso falar. Bom, isso equivale a dizer, grosseiramente, que numa conversa de 5 minutos, você terá tido 200 partículas virais, que são o número suficiente para você adquirir uma infecção, e aí por diante. Alguns cenários particulares. Estar nas proximidades de alguém com 6 pés de distância, o risco é baixo se o limite de contato for inferior a 45 minutos. Pelo mesmo fenômeno que eu falei agora, não é? Se você permanece tanto tempo, mesmo que haja um distanciamento, principalmente no ambiente mais confinado, isso me dá uma resposta sobre o retorno à nossa clínica. O que existe é uma saturação de partículas virais, e mesmo observando a distância social, a infecção poderá acontecer. Conversando alguém cara a cara, mesmo que seja com máscara, eu mencionei para vocês a questão da conversa, que transmite pouco, mas se a conversa for muito prolongada, o número de partículas transmitidas pode ser o número necessário para que se estabeleça uma infecção. Alguém passando por você está caminhando na tua rua e alguém passa correndo ou andando de bicicleta. O risco é muito baixo. Em espaços bem ventilados, com distanciamento social, como nós temos hoje aqui na capela, você não está vendo, mas tem aqui talvez um grupo de 15, 12 pessoas, distanciadas, relativamente bem distanciadas uma da outra, o risco é baixo de contaminação. Compras no BJ's e no Costco, outra mercearia, é um risco médio. Ele pode reduzir para baixo, limitando o tempo de permanência na loja e seguindo medidas de higiene. Você mantém a sua máscara, você entra, você pega os produtos e você volta para o carro ou a caminhar. Ao sair, você lava a mão e você não põe a mão no rosto, ou usa a sua solução de degermante nas mãos. Os espaços internos continuam sendo, assim, os grandes fatores, os grandes ninhos onde o risco da infecção é maior. Banheiros públicos e áreas comuns, o risco é grande. Restaurantes alto risco, a não ser que se esteja falando de bistrôs, pessoa comendo do lado de fora, ao ar livre, com distanciamento social observado. Locais de trabalho, escolas, igrejas, risco muito alto.
incluindo outros detalhes que eu acho que não vêm ao caso nessa conversa, que você poderá ler. Festas, casamentos, risco muito alto. Redes de negócio, conferências, risco muito alto. Arenas esportivas, concertos, cinemas, risco muito alto. Os principais fatores de risco que você pode usar para calcular o quanto você está exposto. Você deve pesar a sua decisão, se for possível, entre ter a atividade que é necessária no interior ou no exterior de um ambiente fechado. Prefira o exterior. Espaços estreitos versus espaços amplos e bem ventilados. Alta densidade de pessoas, número grande de pessoas, versus baixa densidade. Exposição mais longa versus exposição mais breve. Os riscos serão maiores, conforme nós mencionamos aqui, e você deve se esforçar para buscar aquelas alternativas onde você estará mais seguro. Esta é a comunicação que eu tenho. Eu pediria que os irmãos que têm dúvida, que se refrassem de me chamar, porque eu tenho que passar o dia no telefone, isto não é tão bom. Se você tiver uma pergunta relevante, escreva uma mensagem, e eu prometo que eu vou respondê-la com toda atenção, e você é muito bem-vindo. E hoje eu quero aqui de público, falando com a igreja, cancelar a reunião que eu próprio convoquei com os demais pastores para terça-feira à noite. Nós teremos uma reunião de Zoom para estabelecermos algumas bases para a nossa volta, para nos reunirmos aqui na capela. Esta volta está suspensa até que nós atinjamos um período estável sobre a contaminação pelo coronavírus. Uma palavra que eu creio que também é necessária, porque muitos irmãos da igreja são pacientes do Good Samaritan. O atendimento está cancelado até que a mesma estabilidade se verifique na sociedade. Nós vamos manter os olhos nessas curvas, elas são publicadas diariamente, com atraso de 2 dias, porque eles precisam processar os dados, mas esta é a situação. Para os irmãos que têm dificuldade com saúde, eu peço que se comuniquem com o pastor Jonas, com o irmão Fernando Ornstein, tem feito um excelente trabalho a esse respeito, e os irmãos terão que entender que, dependendo da sua necessidade, você terá que ser referido para uma sala de emergência. Graças a Deus que os pacientes Good Samaritan têm acesso à emergência dentro da mesa política de saúde, na qual nós estamos engajados. Eu espero ter trazido alguns motivos para vocês refletirem. Isto é grave. Isto não é uma enfermidade pequena. Isto requer que eu e você não sejamos indiferentes. Tomem por base toda a movimentação social. Quando houve essa subida vertiginosa, a subida é tão vertiginosa quanto, e o número de pessoas infectadas, esse número aumentou consideravelmente. Vamos ser responsáveis, com o risco de parecer estranho. Eu quero afirmar para vocês que orar não basta. Quando nós oramos e tentamos a Deus, a oração é de pouco ou nenhum valor. Não é sobre isso que eu vou pregar hoje, mas não tente a Deus. Proteja-se, proteja suas famílias. Não é necessário testar os limites que são óbvios nesse momento. Em nome de Jesus, demonstre que você é um bom discípulo de Jesus, sendo sóbrio e levando a sério as informações
que você recebe. Eu quero dizer para vocês agora que, antes de entrar na mensagem que eu trabalhei nela longamente e com muita alegria, eu preciso dizer algumas coisas importantes que têm a ver com a nossa atitude quando temos a visão de que estamos envolvidos por algumas coisas que são sérias. Eu tenho uma tese de que, quando se trata da luta espiritual contra a carne, a guerra espiritual sobre a qual nós estamos falando, e nós estamos falando agora as batalhas que se travam no âmbito da nossa natureza pecaminosa, nossa carne mortal, tem vários nomes, o velho homem. Eu quero confessar para vocês que às vezes eu me vejo como um agente duplo. Às vezes você vê um filme na televisão, né, de espionagem, essas coisas assim, e de repente algumas pessoas são agentes duplos, double agent. E tem alguns filmes bem complicados, não é? Porque a pessoa tem alguns interesses de passar para o lado do inimigo, existem algumas compensações, e ela passa, e ela trai do lado de cá, trai do lado de lá, e as coisas são muito complicadas. E eu vejo isso no que diz respeito a mim, quando algumas compensações me são oferecidas pelo inimigo. Compensações do tipo prazer, compensação do tipo ganho de uma forma fácil, não necessariamente passando pelos critérios de honestidade que Deus estabelece, e ganho quando aquilo que eu vou fazer possa resultar em algum benefício para a minha pessoa, uma popularidade, um bom aplauso, uma boa fama e coisas assim. Isso combate contra a nossa alma. Esta é uma tese que eu tenho que me proteger contra a minha própria cumplicidade. E eu tenho segunda tese. Eu acho que você também é assim. Então eu quero trabalhar em cima dessas duas teses e quero ler para vocês a palavra de Deus. Eu tenho procurado e me esforçado para não ser uma pessoa assim que faz uso do tempo de uma forma inapropriada e me estende muito. Eu tenho tido assim um bom sucesso. Os meus mentores são das épocas jurássicas, quando o pregador pregava 1h20, 1h30, isso era rotina, e eu preciso me refrear, porque eu aprendi com eles. E não é para pôr culpa neles, 2 dos 3 já morreram, e não seria nada elegante isso, mas são hábitos que a gente adquire. Mas, irmãos, existem momentos como esse que nós estamos vivendo, onde calar-se é crime. Essa frase foi dita por Martin Luther King, grande líder batista, negro, assassinado em Mênfis nos anos 60, e é verdade. Calar-se é crime. Algumas pessoas têm, por me amarem, pastor, às vezes o trecho está muito longo, às vezes o tempo está muito longo. Eu queria contar para vocês, sob risco de ser acusado de exibicionista, e não é o caso, vocês me conhecem faz tempo, realmente esse não é um dos pecados contra os quais eu tenho que lutar muito. A graça do Senhor me tem mantido relativamente livre deles. Mas depois de ter passado a semana trabalhando sobre a palavra de Deus, firmemente e com alegria, com dedicação, depois de ter começado a estudar a palavra ontem por volta das 7h da manhã e ter terminado hoje às 9h40, tanta alegria, foi tão bom, tendo a Deia Lila como meu suporte, não é difícil. De vez em quando vem um snackzinho, algo para beber, alguma coisa assim. Mas eu, para completar os slides que pretendo ainda projetar para vocês, eu não dormi essa noite passada. E eu fiquei muito feliz quando eu pude deitei com a consciência do dever cumprido. Fiz o meu
dever. Só tem um problema, que na realidade é um problema bom de ter. Nós estamos sob a vigilância, sob os cuidados do Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas. Ele conhece não só a mim, que estou batalhando para não chateá-los com mensagens longas, mas Ele conhece você também, e Ele sabe que você, de alguma forma, tem elegido a mim como seu pastor, e, eventualmente, Ele transmite adições àquilo que eu tenho preparado, que eu devo lhes contar. Existe um aspecto no que diz respeito à nossa cumplicidade, no que diz respeito aos frutos da à nossa carne, que eu sou muito familiarizado com eles. Eu preciso da graça de Deus para me capacitar para ser resistente. Eu preciso da misericórdia de Deus para me dar o perdão. E eu preciso ler a palavra do Senhor para que haja resposta no seu coração ao Espírito Santo. Quero ler um trecho para vocês, quero ler alguns trechos para vocês da palavra, em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, ele está vindo do capítulo 1, onde ele nos conta sobre a derrocada da humanidade. Você vai ler lá o que acontece com pessoas que desprezam a Deus, e o que acontece em termos de seus hábitos, suas coisas. É um horror. Você olha ali, existe assim uma deterioração da vida do homem tão grande, e você vai lendo e vai caindo o queixo, nós vamos ficando preocupados, até você entrar no capítulo 2, quando ele diz assim, sem nenhuma preocupação de nos deixar contentes, ele diz assim: portanto, você que julga a outros és indesculpável, você que julga a outros é indesculpável, porque está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme à verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escaparás do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Esse trecho é um ato contínuo. Então, cuidem-se bem, com todo respeito, os irmãos que creiam que foram predestinados para uma salvação irremediável, irrecorrível e imutável. Tomem cuidado e, ao invés de ouvirem só os seus teólogos, busque a Deus em oração e considere que Deus está mandando essa mensagem para crentes como eu e você, uma preciosa igreja na cidade de Roma, cerca de 2000 anos atrás, dizendo a eles que eles deveriam cuidar com a devida graça do Senhor, de que não se deixassem levar nas mesmas coisas que o mundo se deixa levar, porque se eles praticarem o que o mundo pratica, não vai haver remédio para eles, para nós tampouco, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou ler essa frase em alguns minutos. Ele nos conta um detalhe tão importante, de que aquilo que leva ao verdadeiro arrependimento é a bondade de Deus. O que me ensina, e eu confirmo isso para vocês, eu não posso fazer uma tese que você seja tão ruim quanto eu, mas eu nem o sentimento de me arrepender eu tenho de mim mesmo. Eu acho interessante que, não muito tempo atrás, eu estava numa conversa, alguém dizia assim: você precisa confessar o pecado, mas você precisa se arrepender. Eu fiquei pensando, eu acho que eu estou em problema, porque às vezes eu não estou arrependido. Eu não tenho esse sentimento, essa comoção interior, dizendo, eu feri ao Senhor, ou como alguém diz assim, cada pecado que você comete como se estivesse batendo um prego na mão de Jesus, e alguma coisa assim. São figuras bonitas e comoventes, mas nós não estamos falando sobre as figuras, nós estamos falando sobre a pessoa, sobre o agente do lado de cá, que é excessivamente pecador, que é excessivamente mau na sua natureza e que não consegue sequer colocar a mão na cabeça e dizer, eu fiz mal. Não, é Deus com a sua bondade. Ele poderia dizer, a severidade de Deus te leva ao arrependimento. Não, mas Ele usa
atos de bondade, como que Ele nos induz a ver que Ele não merece a cachorrada que você está fazendo contra Ele, contra o teu vizinho, contra a tua esposa, contra o teu amigo, contra a tua igreja. Não merece. E a forma como o Senhor usa para abrir os nossos olhos são movimentos sobrenaturais do Espírito Santo no coração da gente, e Ele leva ao arrependimento. De outra forma, não haveria arrependimento. E o arrependimento, porque é importante? É porque isto vai nos levar a lidar com essa coisa chamada pecado, que através da qual o inimigo mata, rouba, destrói, tira alegria, separa casa, separa casamento, separa pai de filho, filho de pai, faz desastres, põe pessoas na cadeia. E é fundamental que nós peçamos a Deus nesses momentos em que possamos nos encontrar de indiferença para com o nosso próprio erro, porque a palavra é clara quando ela nos diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Ele convence do pecado, convence também da justiça e do juízo. Talvez eu vá voltar a isso um pouco mais tarde, mas quando Ele nos conta, Ele nos dá aquela convicção de pecado, seja porque você praticou justamente aquilo que o magneto na porta da tua geladeira diz que você não deve fazer, ou seja porque o hino que a tua esposa está cantarolando, a letra diz que aquele teu ato, ou teu pensamento, ou tua palavra foi algo pecaminoso, e você se mantém indiferente. Queridos, é hora de clamar ao Senhor, é hora de pedir a Ele: salva-me, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso crer que ao invocar o nome do Senhor, o Senhor vai fazer algo por mim, porque a palavra do Senhor nos conta que todo o que invocar o nome do Senhor, todo aquele que ainda não é salvo, aquele que já recebeu o Senhor Jesus como Salvador e que se encontra numa situação de pecado vigente, todos Ele estenderá a sua mão, e não fará diferença se você é grego, é judeu, é brasileiro, se você nasceu no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, ou não nasceu no Brasil. Em qualquer situação, o Senhor está aguardando esse clamor do coração do povo, muito menos do que Ele está aguardando convicções lustrosas de que você, eu, estamos nos tornando cada dia melhor, porque sem Ele nós nada podemos fazer. E essas palavras foram ditas por alguém que é tão importante quanto o Senhor Jesus. Eu quero ler para vocês um salmo que me impressiona muito. As circunstâncias nas quais durante as quais esse salmo foi escrito, são muito conhecidas. Eu acho até penoso para quem ouve eu ficar repetindo a história. Mas vejam só, diante de um pecado cometido, quando o Espírito Santo convence Davi do seu erro, a bondade de Deus, e bondade não é sempre necessariamente levando um snack enquanto você faz o seu trabalho, bondade às vezes te pegando pela gola, pelo colarinho, dizendo: escuta aqui, você precisa mudar de caminho. Bondade significa: eu vou te fazer o bem, quer você goste ou não. Então, vejam só o que ele exala, o que a sua alma exala, para que você possa comparar com aquilo que você chama de arrependimento, que você produziu na força do seu braço, nas suas convicções do seu poder espiritual intrínseco, e você olha e diz assim: é assim que eu estou me arrependendo. Vejam a intensidade, vejam a paixão, vejam o sofrimento da alma de alguém que está se olhando no espelho e vendo agora com lentes dadas por Deus, vendo o seu erro. Vejam o que ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e és inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, eu sou essa coisa, essa
bicho pegajoso, eu não melhoro no que diz respeito à minha natureza pecaminosa, o tempo todo é isso que ele está falando. E em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que deseja, Senhor, a verdade no íntimo. O Senhor deseja que a verdade esteja no meu íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Não existe promessas para Deus. Eu tenho que me rededicar para o Senhor, que dessa vez vai dar certo. Irmãos, não existe, nem a palavra rededicação não está na palavra de Deus. Não está. Eu vou me reconsagrar. Não há isto. Isto é pensamento facilitador para o meu ego. Isso é um elemento facilitador para a autoestima que eu tenho ao meu respeito, para que eu passe de longe dessa constatação de que, ao olhar para dentro de mim, eu vejo um ser horrível e que precisa da graça de Deus. Irmãos, é hora de pararmos de crer nesses contos de fadas ou de bruxas, eu não sei de onde vem, acho que é mais de bruxa, que o enleva para que você faça uma oração maravilhosa e pense que tudo está resolvido. Nós precisamos orar movidos pelo Espírito de Deus, tendo clamado para Ele, acudidos por Ele, e Ele nos mostra a feiura do nosso ser interior, e Ele continua: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Sofrimento tornou-se físico. Esconde o teu rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Senhor, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então, perdoado pelo Senhor, com os pecados purificados, sua alma restaurada, as nuvens negras afastadas do meu coração, a alegria, o sol da alegria volta a brilhar. Então, eu diria, e somente então, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Até tem efeito a minha pregação. Mas eu não ando pregando muito, eu não sou evangelista, de vez em quando eu prego, esse não é um versículo para mim. É sim, principalmente se você cria filhos, se você está na direção de um grupo de pessoas, se você quer transmitir algo de bom, que vai resultar algo de bom para aquela instituição, seja família, seja firma, seja o que quer que seja. Se o que você quer transmitir tem como objetivo transmitir algo de bom para pessoas, você está alijado dessa função, enquanto você não se arrepender e não confessar dramaticamente o seu pecado para o Senhor. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não há como, ninguém pode dar o que não tem, e só quando o Espírito de Deus enche o meu coração, o seu coração, em resposta ao meu clamor, do perdão, do clamor, daquilo que nós lemos aqui, só então o Senhor restaura e nos dá a capacidade de que as nossas palavras possam ter qualquer efeito sobre outros. Ele continua orando: livra-me, Senhor, dos crimes de sangue, as coisas horrorosas, extremas. Ó Deus, Deus da minha salvação, é o Senhor que me salva. Não uma vez, o Senhor continua me salvando. E então a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu, Senhor, não te comprases em sacrifícios, e se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor não se compraz de louvor sem coração purificado. O Senhor não se compraz de pregação sem que haja um coração purificado. O Senhor não se compraz de dízimos, de ofertas, de avisos. O Senhor não se compraz de nada, porque o grande objetivo do Senhor é que nós, eu e Ele, você e Ele, nós e Ele, estejamos andando um com o outro, sem nenhuma forma de barreira.
e não existe outra coisa que possa fazer barreira entre eu e Deus, a não ser o meu pecado e a minha iniquidade não devidamente confessado ao Senhor. O sacrifício aceitável para Deus é este, é um espírito quebrantado, vide leitura anterior. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, Senhor, segundo a tua vontade. Sião é o monte onde está o templo de Jerusalém. Faze bem ao teu povo. Edifica os muros de Jerusalém. Sobre isso, o Senhor nos dê vida. Nós pretendemos falar na semana que vem, quando Davi ele está se colocando pelo Espírito Santo como uma figura, uma parábola. Ele, Davi, é a cidade de Jerusalém. Os muros foram ruídos pelo inimigo. Ele diz: edifica os muros. Fisicamente, tudo estava muito bem com os muros. Davi está escrevendo da fase áurea da história de Jerusalém. Não existia nenhum problema material, mas ele se coloca nessa posição. Sobre isso vamos falar depois. E então te agradarás de sacrifícios de justiças, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. E o Senhor nos continua falando em Romanos capítulo 12. Por causa da tua teimosia, e está falando para crentes em Jesus, está falando para vocês aqui presentes, está falando para você em casa, pessoas que receberam Jesus, membros da igreja, Kingdom Brazilian Church, membros da igreja de Roma, membros do corpo de Cristo. A sua teimosia, seu coração obstinado, por causa deles, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus. Ah, não, mas eu já recebi Jesus como meu Salvador. O meu nome está escrito com pena de ouro no livro da vida. Louvado seja Deus. A Bíblia nos dá este conforto de sabermos esse fato. Mas ela nos dá também o conforto de sabermos que a nossa teimosia e a nossa obstinação de permanecermos escravizados, ou nos escravizando voluntariamente, ou nos tornando como que agentes duplos de Satanás, em função das aparentes vantagens que amealhamos quando seguimos os seus passos, isto é sinal vermelho. Nós temos que sair, independente dos compromissos que você tenha tomado com Deus, independente de outras promessas para o Senhor. A promessa que está aqui em Romanos capítulo 2 é a promessa: eu vou pegar você no dia da minha ira, por causa da sua obstinação e por causa da sua indiferença. É horrível falar assim de Deus, pastor, mas não é o pastor que está falando sobre Deus, é Deus falando de Deus. Será que isso pode ter alguma diferença no meu e no teu coração? Tem que ter diferença. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ó crentes, Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ah, mas pastor, você falou que você não consegue, você falou que você... Mas é aí que se ressalta a mensagem da graça de Deus. Nós não conseguimos, é verdade, muitas coisas que nos vêm à mão, muita coisa que o Espírito de Deus coloca diante de mim, Ele já me deu graça e eu faço a maioria das coisas. Não é tanto questão de eu ter sido bem educado, e eu fui, não é questão de eu ter sido bem treinado e ter uma boa ética social, não, é a graça comum do Senhor, que já me preencheu uma porção de buracos nesse grande queijo suíço, que é a minha vida, de forma que eu estou capacitado, mas invariavelmente, o Senhor nos lembra da nossa pequenez, permitindo que nós passemos por situações onde todo o nosso interior, Ele tem que admitir, se é que eu tenha que ser verdadeiro, Ele tem que admitir: eu prefiro o pecado e os seus prazeres e lucros e popularidade transitórias nesse dado momento. Eu quero mais pecar do que levar Deus a sério. Isto não é surpresa para Deus. Isto não vai deixar
não vai ser o motivo de nenhum raio ser disparado contra a cabeça de quem confessa. Não, muito pelo contrário, eu tenho a impressão que o Senhor tomará um certo alento ao ver que o seu filho está usando de verdade, e ele se agrada da verdade no íntimo, conforme nós lemos no Salmo 51, quando nós confessamos aquilo que se passa de verdade no nosso coração. Porque, irmãos, haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas, aqueles que pensam só neles mesmos, aqueles que buscam, independente dos resultados finais, eles estão buscando, o fim justifica os meios, e a mim pouco importa o que os fins sejam, eu preciso do final dessa história que seja de acordo com a minha vontade. Essa é uma definição clássica de egoísmo. Aqueles que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Crentes que seguem a injustiça, que seguimos a injustiça, precisamos olhar isto com a mesma atitude que o salmista teve. Mas e se eu estou seco e não estou? Peça socorro para o Senhor. Esta é a mensagem. Socorro, Deus, eu estou seco diante daquilo que é mortal, eu nem fugir, eu estou conseguindo fugir. Reavive a minha fé, em nome de Jesus. O Senhor disse que o Senhor é o autor da fé. Faça fé, me dê fé, eu não tenho. É sobre isso que Ele nos diz. Haverá tribulação, haverá angústia para todo ser humano que pratica o mal. Falar sobre o bem não resolve a história, nós temos que praticar o bem. Falar sobre os perigos do mal não resolve a história, nós temos que deixar de praticá-lo, seja a nacionalidade que ele tiver. Mas haverá glória e paz e honra para todo aquele que busca o bem, aquele que pratica o bem, pois em Deus não há acepção de pessoas, não há parcialidade, o juízo será de acordo com as obras de cada um. Você ouviu bem, porque eu li da palavra do Senhor, e você ouviu bem. Cada um receberá, mais adiante ele vai nos falar sobre isso, segundo as suas obras. Paulo apenas se aproximou dessa verdade aqui. Não se trata de fazer obras para dobrar o braço de Deus. Se trata de nós lembrarmos que o Senhor prometeu a todo que tenha entregue a sua vida a Ele, que naquele dia aconteceu aquilo que Jesus chamou para Nicodemos do novo nascimento. Aquele indivíduo morto espiritualmente que eu era, que você era, Ele deu o Espírito dele, Ele deu um novo coração, Ele lavou com água pura. Se isso é só batismo ou se tem outra coisa envolvida, eu não sei, aparentemente é batismo. Ele regenerou o ser interior e Ele plantou no nosso coração um novo gene espiritual, que se expressa através do desejo de fazer a vontade dEle. E o Senhor está nos chamando para que nós batamos a poeira, sacudamos a poeira e demos volta por cima, irmãos. Deus está fazendo isso no meu coração, no seu coração. Não sou eu que vou dizer para você onde você tem errado. Aliás, o tempo é curto para eu dizer para mim mesmo onde eu tenho errado. Mas o Espírito de Deus, se Ele te convence, aquela que é a palavra de Hebreus que a gente sempre menciona ao povo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Não endureça o coração. E não venha levantar a mão e vir aqui para frente. Isso é algo entre você e Deus. Eventualmente você virá à frente, dar o testemunho. E isso é tão lindo e etc. São coisas boas. Amado, chega de religiosidade vazia. Chega. Diga para o Senhor hoje: Senhor, basta. Me socorra. Porque o meu basta pode parar na palavra apenas. Eu preciso do Senhor. E Ele segue, amados, dizendo, eu vou ler sem problema. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei, estes serão declarados justos. Mas o justo não é aquele que é justificado pela graça? Mas nós somos justificados pela graça, e a graça nos dá o poder para executarmos as obras de Deus. Nós somos salvos com o propósito, não de sentar e de continuar
na vida que nos interessa, até chegar o dia de irmos para o céu. Não é assim. Nós fomos salvos com... Deus tem os seus planos para mim, tem para você, para cada um de nós. Nós somos salvos para esta finalidade, e a graça de Deus nos capacita a realizar as obras de Deus. E ele segue dizendo, João capítulo 8, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. O que vale a dizer? Tem um conflito para pessoas que vejam a salvação como um ato finalizado. É um grande conflito, porque você teria que dizer assim: desde o dia que eu recebi a Jesus como meu Salvador, eu nunca mais andei em trevas. Fatalmente, você vai saber que você não está falando a verdade. O pensamento aqui é enquanto eu sigo a Jesus, eu não estou andando em trevas, porque não há associação entre as trevas e a luz. Eu estou com Jesus, eu estou na luz. Eu estou caminhando com Jesus, e é um processo dinâmico. É como que essa autora antiga do outro século, Hannah Whitall-Smith, escreveu num livro, seu livro tão famoso, já vou lembrar o título dele, ela chama isso de respiração espiritual. À medida que nós estamos aqui, o organismo está produzindo um gás profundamente tóxico para nós. Ele é o produto final da degradação daquilo que o nosso corpo recebe e nosso corpo tem. É o produto final do metabolismo, desculpe a palavra técnica, e nós temos que exalar esse gás, o dióxido de carbono, e tem que sair, de outra maneira ele acidifica o nosso corpo e nós morremos. Tenta fazer um teste na sua casa, seria interessante. Coloca um pregador de roupa no teu nariz e um outro, tem que ser um pouco mais forte, na tua boca. Para de respirar por algum tempo, veja quanto tempo você consegue. À medida que o gás carbônico se acumula, o dióxido de carbono se acumula, o centro respiratório ele recebe impulso. Respira, põe esse negócio para fora, e você respira e você está salvo. Por quanto tempo? Até a próxima respiração, até a próxima expiração, a próxima exalação. É um processo contínuo, porque o mal está junto de nós. O mal está junto de nós. O mal está na nossa carne mortal. O mal está lá dentro, e pior, está oferecendo mentirosamente vantagens para nós. E nós inalamos a graça de Deus. E nós, que bom. E eu estou comparando com oxigênio. Hannah Whitall-Smith compara com o influxo de oxigênio que vai e que dá para as células aquilo que ela precisa, o combustível que ela precisa para queimar os nutrientes. Só que tem um problema: ao queimar os nutrientes aparece mais gás carbônico, o tal do venenoso, e você tem que pôr para fora. Percebe? É uma coisa extremamente dinâmica, e Jesus diz assim: ande comigo e você não vai andar nas trevas. Começou a escorregar, o Senhor segura. Começou a cair, o Senhor segura. A melhor segurança que o Senhor pode prover é a sua própria pessoa. O Espírito Santo em nós, e é aquele que diz em Colossenses 1:27, Cristo em vós é a esperança da glória. Essa é a minha esperança. Grudar no Senhor e pedir: Senhor, não me deixa ir, porque o meu grude às vezes é meio fraco. Não é? E Jesus, esse texto de João 8, ele estava numa conversa extremamente desagradável com um bando de religiosos incrédulos que queriam encontrar algum defeito na sua teologia, na sua pregação. E Jesus, numa certa hora, disse assim: olha, quer saber de uma história? Vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Se vocês conhecessem, também me conhecessem, também conheceriam ao meu Pai. Eu vou embora. Vocês procurarão por mim e morrerão nos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Não dá para esperar para depois. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Isso não é apelo para conversão, muito embora seria um subproduto tão interessante saber que alguma pessoa percebe a sua incredulidade de Jesus e entrega os pontos agora e nasce de novo. Mas eu estou falando para pessoas crentes em Jesus, porque nós somos os enganados pela astúcia de Satanás no que diz respeito à luta contra a nossa carne. Nós achamos que vivemos e deixamos de viver conforme o Senhor deseja que vivamos, e que isto não existe, não vai trazer nenhuma consequência. Isto
isso não é verdade. Nós vivemos achando que por fazer uma meia dúzia de cursos de bons propósitos, por rever os mandamentos de Deus, nós podemos, com toda a elegância que o século XXI nos ensina, e dando nomes chiques, nós podemos tomar certos posicionamentos, seguindo certas leis psicológicas, seguindo certos métodos, que invariavelmente não nos levarão a nada, nos levarão a uma soberba maior, nos levarão mais longe do Salmo 51, que é o que o Senhor quer produzir no coração do seu povo amado, quer que o seu povo veja de outra maneira. Nós não podemos ser cooperadores de Deus, nós podemos ser pessoas que vão se opor a Jesus, como esses religiosos estavam se opondo, e Jesus segue dizendo: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou de fato, vocês morrerão em seus pecados. Se nós não cremos que Jesus, Ele é o Salvador dos pecados dos crentes, dos quais eu sou um deles, nós morreremos nos nossos pecados, porque o pecado está tratando de nos manter nele, o pecado está tratando de nos convencer que não haverá nenhuma segunda consequência. E tendo dito essas coisas, palavra duríssima do Senhor, na minha opinião pessoal, tendo dito essas coisas, então, muitos creram neles. Irmãos, eu realmente penso isso, que muitas vezes nós precisamos levar um chacoalhão que é dado com amor pelo Senhor, para que nós abramos os olhos, não é verdade? É isto. Eu estava dizendo que o Senhor, Ele nos ensina, que o Espírito Santo nos convence de todas estas coisas. Eu preciso ler o meu penúltimo. Ao dizer penúltimo, não estou pedindo desculpa para vocês, mas eu preciso ler o meu penúltimo texto, e eu vou deixar os meus slides para o outro domingo. Em 2 Crônicas 36, nós temos um bom exemplo disso que eu estou falando. A nação de Israel progrediu muito bem na vida do pai desse rei. O pai dele, Josias, um homem que andou com o Senhor, foi um bom rei, servo do Senhor, querido, e tudo me leva a pensar que as coisas andavam bem na nação. E tinha Zedequias, que era o moço em questão, esse rei, 21 anos, quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém, um bom tempo. Mas ele fez o que é mal aos olhos do Senhor, o seu Deus. Estou lendo 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 11. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Ele não se humilhou perante o profeta daqueles dias, que era o profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. O profeta falava da parte do Senhor, Zedequias fazia qualquer coisa, menos dar ouvidos a ele. E além disso, também ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que era o feitor contra a nação de Judá. Deus havia levantado esse reino poderosíssimo, como que uma bandeira acenando, uma bandeira no horizonte acenando: essa gente pode acabar com vocês, eles acabarão com vocês, retornem para os meus caminhos. Ouçam a leitura. Deus o tinha juramentado, e ao contrário, ele endureceu o seu coração, endureceu o seu serviço, se obstinou no seu coração e não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Não voltou. Houve uma pregação como a de hoje, e ele precisava ter uma atitude, mas não teve. Simplesmente ele continuou sendo cúmplice da sua carne. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes, a pastorzada aqui, e o povo, aquela gente distinta da sociedade, que fala o idioma igrejês, não é? E que se tem em altíssima conta. Veja só, tanto os sacerdotes como o povo, cada vez mais aumentavam em sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios. E eu vou inferir, pelo que Romanos nos conta, que tinham convicção de que estavam salvos, mas que os gentios, eles tinham convicção que os gentios iam tudo para o inferno. Não é isso que nos engana algumas vezes? É sobre isso que Romanos nos fala. Você está vendo este cenário, eu estou te transportando para ele,
algum tempo, cerca de talvez 800 anos antes de Jesus, alguma coisa assim. E eles convencidíssimos de que eles podiam praticar as abominações dos gentios, porque eles eram uma nação santa. Mas os gentios estavam amaldiçoados, porque não tinham a religião da nação santa. Completo engano, e vejam como a coisa se transcorreu. Eles profanaram a casa do Senhor, que Ele tinha santificado para si em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente, por intermédio dos seus mensageiros, não só Jeremias, porque se compadecia do seu povo e da sua habitação, doía no coração de Deus. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras, mofando dos seus profetas. Mofar é fazer gozação dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, e não houve mais nenhum remédio. Por isso, fez vir sobre eles o rei da Babilônia, o rei dos caldeus, a tal bandeira no horizonte que eu estou dizendo, o qual matou os seus moços à espada na casa do seu santuário. Fecha os olhos, imagine a cena, os moços entrando no templo do Senhor para tentar buscar refúgio. As convicções religiosas às vezes nos levam a isso, né? Vou entrar dentro da casa do Senhor, talvez lá tenha proteção. Vou participar da reunião de oração, talvez lá tenha proteção. O Senhor quer ver o nosso proceder, e eles haviam sido reprovados no teste. Correr para dentro do santuário não adiantou nada, foram mortos dentro do santuário, e o inimigo não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Entregou-lhes todos nas suas mãos, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Também queimaram a casa de Deus, derribaram. Você lembra a casa de Deus? Lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e me adorar, neste lugar, ter os olhos voltados nesse lugar. É muito relativo o prazer que Deus tem em manter um prédio que Ele usa como figura da sua glória. Mas quando tudo está corrupto, Ele age de uma forma totalmente indiferente aos símbolos religiosos. Haja visto o que aconteceu com o glorioso templo de Jerusalém nesses dias. Queimaram tudo, derribaram os muros de Jerusalém, queimaram a fogo os seus palácios, destruíram todos os seus vasos preciosos. Aos que escaparam da espada, esses o levou para a Babilônia como escravos, e se tornaram servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor proferida pela boca do profeta Jeremias, até haver a terra gozado dos seus sábados, pois por todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos prometidos pelo Senhor, que duraria o cativeiro, se passassem. Mas eu não terminei. Eu quero contar para vocês a respeito do moço que eu comecei a falar, o rei Zedequias. Foi no ano 9 do seu reinado, no 10º mês, que veio Nabucodonosor com toda essa desgraça contra Jerusalém e a cercaram. E no ano 10º, porque eles fizeram muros trancados, mas no ano 10º, no ano 11, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Sim, os inimigos conseguiram transpor os muros de Jerusalém, e entraram todos os príncipes do rei de Babilônia, e sentaram-se na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saras, Nergal-Sarezer, Rabi-Maque, juntamente com todo o resto dos príncipes da Babilônia. É que o inimigo faz, ele rompe o muro e os demônios entram. É uma figura totalmente legítima. O destruidor entra. E sucedeu agora que, vendo Zedequias, ele é o herói da nossa história, ou
anti-herói, como você preferir, vendo Zedequias, rei de Judá, eles estão dentro de Jerusalém, o rei de Judá e todos os homens de guerra, eles fugiram, saindo da cidade de noite pelo caminho do jardim do rei e pela porta entre os dois muros, e seguiram pelo caminho de Arabá, e seja o que for, esses caminhos aqui, tenho certeza que procuraram com a maior prudência o caminho mais seguro, aquele onde os babilônios jamais poderiam sequer desconfiar que eles estavam trilhando, e foram fugindo, mas os exércitos dos caldeus os perseguiu, e eles alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e prendendo-o, o levaram a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e o rei o sentenciou. O rei o sentenciou, o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à vista dele. Também matou o rei da Babilônia a todos os nobres de Judá, toda a casa dele. Olha o que eu vou fazer. Eu não posso olhar e fazer, abra os olhos dele para que ele veja. Eu quero que a última memória que ele tenha seja o horror, a destruição. Amados, é a figura de Satanás que veio roubar, matar e destruir. Quando nós não atinamos para o fato que Jesus veio nos dar vida em abundância e o agarramos de todo o nosso coração. E no fim, ele cegou os olhos de Zedequias e o atou com cadeias de bronze para levá-lo a Babilônia. A tradução mais dramática fala assim: depois de Zedequias ter visto o horror diante dos seus olhos, ele arrancou os olhos de Zedequias. Irmãos, eu não quero impressioná-los com palavras, mas por favor, não sejam apáticos, não sejam indiferentes. Deus não muda. É tão glorioso quando nós cantamos e recitamos salmos e nós celebramos o Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele é o mesmo Deus que trouxe o seu amor nas mais diversas cores e sabores para um coração que se manteve indiferente, e nós estamos vendo o que acontece. O fim da história não é bom, não é bom. Eu tenho falado para vocês a respeito do perigo do associar-se ao inimigo quando se trata da luta espiritual contra a carne. Por que razão? Você está dizendo isso, pastor Nery? Porque o inimigo nos oferece aparentes compensações para passarmos para o lado dele. Não estou falando sobre vender alma para o diabo, nada disso não. Estou falando sobre cultivar atitudes protegidos contra Deus. Cultivar hábitos, cultivar uma forma de ser, uma forma de falar, cultivar um hobby, cultivar coisas que Deus não tem gerenciamento na sua vida, porque está rendendo muito prazer, lucro ou popularidade. Que Deus possa abençoar muito meu coração, seu coração, em vista da sua palavra santa, palavra imutável. E eu te peço que o Senhor faça, Senhor Jesus. Ó Pai, mude o meu querer, muda o querer do teu povo, muda, Senhor Deus, pela tua bondade, dá-nos real arrependimento, e que essa palavra fique gravada no meu coração, no coração dos queridos que ouvem, onde quer que estejam, aqui no Brasil, em outros lugares. Eu te peço para a glória do Senhor Jesus. Amém.